Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desta vez estou aqui no podcast da Asus, Segura Esse Pod, com 3 personalidades, pessoas incríveis que fazem uma diferença enorme no nosso mercado de seguros. Estou ansioso para essa mesa redonda, que na verdade é uma mesa retangular, né? Podia ser uma mesinha redonda aqui para ficar até um pouco mais dinâmico, mas eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Tô animado aí pra gente poder trazer o que vocês têm feito, né, na corretora de vocês, o que tem mudado nesse mercado, o que tá ajudando, o que não tá ajudando. Mas antes da gente entrar em algumas pautas, em algumas perguntas, adoraria que cada um de vocês pudessem se apresentar, pode ser? Primeiras damas, posso começar com a Simone aqui? Vocês me permitem, meninos? Por favor. Pode ser? Sempre. Sim, por favor, se apresente aí, seu nome, corretora, quanto tempo de mercado, pra turma te conhecer mais um detalhinho. Então tá, meu nome é Simone Ledur, eu sou sócia proprietária da Ledur Seguros de Lajeado, já trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro, enfim, em seguro de vida fazem 5 anos, né, e é isso. Já tem uma estrada boa aí, né? Tem uma estrada boa, né, bastante experiência no mercado, já vendia bastante seguro quando eu trabalhava no banco também, e pretendo seguir minha vida até o fim. Protegendo famílias. Por toda a vida aí. Especialista em pessoas físicas e jurídicas. Tem pessoa jurídica também. Isso. Tá bom, legal, muito bom. Tiagão. Vamos lá, eu sou o Thiago Corvalão, sou sócio proprietário da Reviso, corretora de seguros, sede em Passo Fundo, e completando 4 anos no mercado de seguros, e mais ou menos há 1 ano aí parceiro da Asus. Bom, 4 anos de corretor e tem 1 ano Com a Asus aí. Exatamente. Legal, bom demais. Rafa, vai lá, meu amigo. Vamos lá. Rafael Brunheira, né? Sou também do interior do estado do Rio Grande do Sul, situado em Passo Fundo, conterrâneo do Thiago aí. Sou sócio proprietário da RB Seguros. E estou na operação de seguros aí praticamente fechando 3 anos esse ano, né? Em julho de 22 fazem 3 anos que eu estou na operação. Legal. Atuo no segmento, vida em específico, empresarial e individual. Individual também, né? Maravilha, muito bom. Bom, só especialistas na mesa. E o nosso papo hoje, pessoal, vai estar muito direcionado assim, ó, do tradicional ao inovador. Como é que a tecnologia tem ajudado a gente a melhorar e até devolver tempo de qualidade para que a gente consiga vender mais e se relacionar mais com os clientes. Acho que esse é o grande lance, né? Que a gente defende essa bandeira de defender os interesses do cliente. A tecnologia tem ajudado, então nós vamos permear o nosso papo muito em cima disso. E para começar, adoraria ouvir vocês, e agora eu vou começar com o Rafa, depois a gente vai fazendo aqui um bem bolado nas perguntas. O que mais surpreendeu positivamente quando você... 3 anos, né, de experiência, mas quando você começou com a Asus, tá? E aí comparando, aí fazendo essa trajetória. O que mais te surpreendeu positivamente quando você conheceu a Asus? Então, André, a inovação, né, dentro da plataforma da Asus, ela proporciona ao corretor uma velocidade de informação muito diferente do que a gente tinha habitualmente, né? E uma conectividade muito importante em processos que muitas vezes outras companhias deixam a desejar, né? A transmissão de uma pólice, uma informação de dados, uma inclusão de dados de pagamento, uma tokenização na assinatura, a digitalização da pólice é muito rápida, tempo de resposta, e uma pólice, o retorno, né, da análise desses seguros são muito rápidos. Então, assim, algo que somou muito lá no campo, né, na frente ao cliente, essa velocidade de processo, essa velocidade de sistemas, a tecnologia empregada e os produtos, né, fantásticos aí que proporciona a gente entregar um trabalho de qualidade para o cliente. Boa, maravilha. Thiagão, para você, cara, o que mais surpreendeu aí positivamente quando você começou a vender também Asus? Acho que não querendo ser redundante, né, em cima do que o Rafael falou, mas acho que está muito em cima da experiência, né, que a Asus traz para nós corretores e a experiência que a Asus traz para o cliente final. A gente que vem aí da estrutura anterior, né, havia muita dificuldade em relação ao sistema, principalmente por parte do corretor. Então a gente não tinha um processo muito ágil, muito pelo contrário, é um processo lento, né? E a gente sabe que isso faz diferença. E quando a gente conheceu a Asus, acredito que isso, né, posso falar por todos aqui da mesa, a gente viu que a experiência do cliente era o que fazia toda a diferença no propósito da Asus, né? A agilidade de processo, tanto para o corretor quanto para o cliente, a acessibilidade através do aplicativo, cara, que é super funcional, né? É um aplicativo que de fato funciona, tanto para o corretor, para nossa base hoje, que é ter na palma da mão
Até mesmo, pô, tô conversando com um cliente, um amigo, que não é cliente ainda, daqui a pouco surge a oportunidade de vender um seguro, cara. Eu abro o aplicativo no meu celular e posso comercializar uma pólice da Asus na hora com o cliente. Inclusive, em 30 segundos, o cara pode estar aprovado e dentro da minha base de clientes. Então, todo esse processo para nós, eu acho que faz toda a diferença hoje. Né? A gente entende que, olhando as demais companhias que a Reviso trabalha, a ASUS, de fato, ela se diferencia muito na questão de acessibilidade, tecnologia, agilidade no processo. Então, isso facilita muito o nosso dia a dia. Legal, muito bom. E para você, o que Da mesma forma, né, que os meus colegas falaram, eu acho que uma palavra que é muito importante no nosso trabalho é facilidade, simplicidade e transparência. E todo esse sistema permite que a gente tenha isso. Nós, como especialistas em seguro de pessoas, a gente precisa estar pesquisando muita coisa no mercado o tempo todo. Né? Condições contratuais, enfim, como a gente não trabalha com uma única companhia engessada, a gente precisa estar entendendo como todas as companhias funcionam. E a ASUS trouxe essa facilidade, né? Tá uma passo à frente, nos ajudando muito nesse sentido. Isso ajuda, né? E é o que a gente fala, né? Eu sou muito fã do mercado de seguros de forma geral, assim, para mim todas as empresas de seguros têm coisas boas, né? Por isso que a gente sempre fala, assim, não dá pra ficar só com uma, porque uma só não vai conseguir ser boa em tudo. A ASUS é muito boa em várias coisas, mas tem coisa que a gente perde, tem coisa que a gente é muito bom. E acho que essa é a tendência, né? De você perceber a evolução e ficar antenado aqui. Poxa, isso aqui é legal, isso não é. E aí eu quero puxar em cima disso também, vou para você já, nessa pergunta. Quando você olha para todo esse repertório aí, essa experiência que você tem ao longo dos anos, e agora conhecendo a ASUS, né? E talvez atualmente, assim, tem alguma coisa que você, quando observa, fala, cara, isso aqui é uma barreira de fato ainda, uma limitação que o nosso mercado tem, que de alguma forma a ASUS conseguiu identificar e falar, cara, isso aqui, ó, foi muito bom que a ASUS viu e que de alguma forma vai ajudar o mercado também a puxar para isso, né? Tem algo que você já identificou? O que eu acho fundamental, a visão da ASUS, que ela enxerga o corretor como um grande parceiro. Ela facilita a vida do corretor. E qual que é o trabalho do corretor? O corretor não tem que trabalhar para a companhia de seguros, ele tem que trabalhar para o cliente, tá? E eu acho que a ASUS teve uma sacada muito inteligente nesse sentido, porque ela proporciona que a gente consiga atender melhor o nosso cliente, trazer uma experiência muito melhor, de muita confiança, né? Então, acho que ela acaba ganhando muito com isso. Então, acho que foi uma jogada, assim, à frente do mercado nesse sentido. E você sabe que... Vou passar pro Thiagão aqui. Isso é legal, porque às vezes a gente escuta muito dos corretores lá. Tem um quadro que a ASUS faz de fazer o café ali com o diretor, agora com o CEO, café com a ASUS e tal. Que é muito de escutar, né? Muito do que a ASUS tem de produto, de sistema, de dia a dia, é principalmente fruto de feedbacks que vocês mandam para a empresa. Porque no final do dia, vocês que estão ali na linha de frente, né? Fazendo um trabalho que é super desafiador no Brasil. E ter a escuta de verdade ativa pode fazer uma diferença enorme. E acho que tem tudo a ver com o que você trouxe aí, teu corretor como parceiro ali, né? Isso. De fato, né? Do negócio. E pra você, Thiagão, o que você vê de barreira, assim, de limitação que a ASUS percebeu? Cara, isso aqui foi um pulo do gato. Maravilhoso caso, viu? E fez. Cara, eu acho que, agora para não ser redundante, o que o Simone falou, mas a percepção nossa, ela com certeza é a mesma aqui na sua companhia. Mas eu queria falar do outro ponto que eu achei, cara, assim, sensacional depois dessa experiência da Grécia, que foi... Eu já tinha essa percepção por conta de oportunidades que eu tive de estar com o Bernardo, com o Rafael, né? Então, cara, a acessibilidade ao CEO, né, aos cabeças pensantes da ASUS, né? Então, isso para nós, cara, eu acho que nos dá ainda mais segurança em relação ao que a companhia está projetando para o futuro. E fazer parte desse momento, que é um momento inicial, né? A companhia ainda é jovem, comparada a outros players do mercado. Eu acho que isso traz para nós, corretores, também uma segurança em estar construindo junto com a ASUS esse trabalho. Né? Que, de fato, só quem vai ganhar é o cliente final, é aquilo que a gente tem de propósito, né? Que é, além de proteger o cliente, também proporcionar a ele todo esse acesso de informações e, obviamente, precisar acionar um sinistro, ter também essa agilidade de processo com ele. Legal. Vamos falar de sinistro já também, tá? Quero muito ouvir vocês sobre essa experiência que a ASUS tem proporcionado no dia a dia, que no final é super importante, né? Que tangibiliza ali o trabalho. Aliás, escutei de um corretor uma vez, eu gosto muito de trazer os papos que a gente tem, né, no dia a dia. Teve um corretor que falou assim pra mim, é até pesado, mas eu falei, cara, eu entendi e eu concordei com ele. Ele falou, cara, quando a gente paga um sinistro, é como se a gente estivesse recebendo um troféu, porque tangibilizou meu trabalho ali.
Eu sei que é pesado, né? Fazer uma relação de um troféu com o sinistro, mas é onde demonstra, de fato, toda aquela consultoria, anos de trabalho que vocês fizeram. Isso aí. E A paga aferição aquele do benefício, propósito, né? É, Que sim. a gente leva pro É cliente. forte, né? É que queira ou não queira, a gente comercializa um papel com o cliente. Exato. A gente comercializa, abre aspas, uma promessa de pagamento. Então, quando tu de fato entrega para o cliente, que nem eu sempre falo também, cara, a melhor coisa é nós tomar um café a cada 12 meses, aí cada 2 anos, só rever tua pólice, né? Sem precisar acionar o sinistro. Mas se precisar, cara, entregar esse capital segurado para ti que vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, Sim. isso faz a diferença de fato quando tu paga, né? Legal. Muito bom. E pra você, o que você percebeu, Rafa, de limitação, assim, que um golaço que a Asus... Então, André, implementou? a visão, né, do mercado macro da ASUS, ela insere os parceiros como parte do negócio. A gente percebe que a dificuldade que a gente tinha até um determinado momento, ela é ouvida de outra forma, né, dentro da ASUS, e isso traz benefícios em vários aspectos, né? Uma, na qualidade que a gente presta de serviços lá na ponta para o cliente, porque muitas vezes o tempo de resposta, agilidade em processos, tudo isso torna-se um diferencial também lá na ponta quando a gente está dando a cara, né, no mercado. E se sentir parte do negócio, sentir a segurança que a minha corretora tem em trabalhar com parceiros que proporcionam para o cliente final também essa segurança, faz todo sentido. Cara, e eu fico pensando assim, né? Hoje no Brasil a gente deve ter aproximadamente, acho que uns 100 mil corretores habilitados. Pensando em CPF, né? Porque você vê na SUSEP lá tem um número maior porque acaba virando CNPJ e tal, né? Mas deve ter uns 100 mil, deve ter uns 15, talvez suspenso aí. E aí quando você vai afunilando para seguro de vida, vai diminuindo cada vez mais, né? Esse número eu nunca vi muito apurado, mas eu tenho um chute na minha cabeça que no Brasil a gente deve ter de 3 a 4 mil corretores especialistas mesmo, né? Que são disciplinados, que pagam o preço, né? Porque não é fácil trabalhar, é bem remunerado por isso também, mas é um trabalho de fato de persistência. E eu defendo muito essa questão de que, cara, não dá para vender direto, assim, né? Sempre tem que ter a figura de um corretor, né? E aí você vai para até mercados mais desenvolvidos, tem lá, sempre tem um corretor ou tem um agente. Essa venda de autosserviço ainda é muito frágil, no meu ponto de vista. E ao mesmo tempo, pensando nisso, eu vejo que as empresas cada vez mais precisam valorizar o trabalho de vocês. De venda que vocês fazem, né? Essa força de vendas que é super estratégica. E aí eu vou começar com você agora, Tiagão. Pensando nisso, você identifica, cara, que de alguma forma o mercado tem valorizado vocês, corretores? E primeiro eu quero que você responda pensando em mercado, e eu gostaria que você respondesse pensando como a Asus valoriza e reconhece você. Olha, o que me conforta, André, é olhar para frente e ainda ver um caminho ainda bacana para nós trilhar como corretor, né? A gente vê hoje as IAs tomando conta, né? O CEO da Google falou aí recentemente que os próximos 2 a 5 anos aí muitas profissões vão acabar assumindo, porque as IAs vão fazer esse trabalho, né? Mas eu ainda não vejo uma IA fazendo o trabalho que eu faço lá no campo, né? Trazendo essa cultura de seguro para o cliente que ainda não tem. Então, olhando isso, me conforta, né, em saber que estamos no caminho certo. E em relação a ASUS também, acredito que toda essa tecnologia que vem acompanhando o nosso trabalho junto com a companhia, eu vejo que também ela não pensa nisso, talvez num curto prazo, né? Acho que uma visão de todas as companhias é melhorar os aspectos de também ter outras fontes de prospecção, né, de clientes finais, mas eu acredito que nossa profissão ainda está, acredito por um bom tempo ainda blindada, por conta do trabalho, né? Que é um trabalho diferente, difícil de ser feito. Muito consultivo, né? Não dá Demais. pra máquina. Ainda Você não tem que dá, estar né? com ela do lado ali pra ajudar no dia a dia, né? Mas ela substitui, de fato, Exatamente. não dá. É muito consultivo. E pra você, como é que você se enxerga tendo essa valorização, esse reconhecimento do mercado e a Asus também com você? A Asus vem dando um empurrão no mercado, de certa forma, mexendo com todo o mercado de seguros. E isso é muito importante pra gente, né? Porque a gente acaba levando um produto muito melhor pro cliente. Porque não é um conjunto de coisas, né? Que Isso. tá envolvido ali, né? Não é Isso. só um ponto, né? Um pilar. Isso. E faz com que a gente se mantenha aí e com convicção, né? De que tá fazendo o melhor. Legal. E você, Rafa, como é que você vê essa valorização do mercado para vocês, corretores? Então, Andrezão, eu percebo que hoje o mercado securitário, a velocidade
dos processos de inovações e produtos, eles nos levam também a ter uma decisão e uma velocidade de respostas para os clientes. A ASUS, ela conseguiu unir isto, né? Em produtos, em sistemas e em pessoas. Eu acredito hoje que o grande diferencial da ASUS frente ao mercado é ter por trás dessa grande companhia, por trás desses grandes agentes resseguradores, profissionais na ponta do mercado também desenvolvendo, né, os produtos da companhia e, consequentemente, vai ser inevitável, né? O crescimento da companhia, ela vai nos carregar junto, né? A gente está fazendo, de fato, um trabalho que incomoda, a gente percebe, né, que os clientes que a gente tem a oportunidade de abordar e apresentar o nosso trabalho, confrontar produtos, né, levar soluções diferentes, está incomodando no mercado, né? A gente está tirando algumas empresas do conforto, da zona de conforto, do domínio de mercado e, consequentemente, tendo uma oportunidade imensa aí de fazer o melhor trabalho nesse momento, né? A gente está aqui defendendo hoje uma grande bandeira e também, de fato, defendendo o nosso nome lá no mercado. A nossa corretora está à frente de tudo isso, né? O cliente, muitas vezes, eles nos compram pela experiência, pelo relacionamento, pela confiança e não tanto pela marca. Então, muito da confiança que a gente já estabeleceu no mercado de anos, né, fazem o sucesso de cada uma das corretoras que estão aqui hoje. Cara, perfeito. E eu vou falar para vocês, quando eu vou bater esse papo com alguns, né? A gente até conversou um pouco nos bastidores. Às vezes eu me deparo com um corretor de seguros que tem vergonha de falar que é corretor. Ele inventa vários outros nomes, né? Mas não fala que é corretor. Ou às vezes vai apresentar o negócio, apresenta muito mais a marca que ele tá vendendo lá, né? Consultor de planejamento financeiro. Não, vários nomes. Tem um monte de nome, né? Negócio... Não, e fora a parte institucional, né? Cara, tem orgulho de falar que você tem a sua empresa, cara, que é a tua corretora. Né? As empresas que você tem como parceira vai ser no final ali que você vai apresentar o melhor plano para ela naquele momento. Mas tem orgulho de falar, né? Que você tem a sua empresa, que você é um empresário e que, poxa, ser corretor é uma das profissões mais nobres que nós temos no mundo. Né? No Brasil nem se fala, né? A gente tem uma oportunidade gigantesca aqui, né, para proteger famílias, e acho que cada vez mais temos que ter esse orgulho, né, de falar da profissão. E aí, sim, vou aproveitar agora com você, depois eu vou no Rafa e no Thiagão por último lá. É legal esse desafio, porque as pessoas vão respondendo, você fala, pô, mas é o que eu queria responder, né? Mais ou menos. Mas é legal porque a gente encontra um padrão, isso é legal. Vamos lá. Na prática, vamos falar de remuneração, né? Entender de produto é importante, entender as necessidades do cliente para você encaixar o que é melhor para ele lá. Cara, tem que fazer isso e vocês mostram de fato que vocês fazem isso. Mas a remuneração também é importante, né? Eu falo que numa relação você tem que ter o ganha, 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 né? O corretor ganha, o cliente ganha, a empresa que você está vendendo o produto ganha também, então todo mundo sai feliz ali, tudo certo. Mas pensando agora em remuneração, né? Vocês acreditam que hoje um corretor ele é bem remunerado no mercado de forma geral, ou tem que ficar de olho mesmo, porque dependendo do produto, você pode ter uma falsa sensação de que é uma boa remuneração, porque eu estou pensando em curto prazo. Ou quem é um corretor, uma corretora de seguro de vida, tem que pensar de fato em médio e longo prazo. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa percepção em termos de remuneração para vocês quando vendem uma pólice de seguro de vida. Óbvio, né, que a remuneração é muito importante, né? Mas na nossa corretora, na Ledur Seguros hoje, a remuneração é vista como uma consequência do nosso trabalho. Óbvio também que se a gente vender pouco, a remuneração é menor. E quanto mais nós vendemos, né, mais as companhias reconhecem também, né? Em especial a ASUS, né, nesse caso também. Mas eu vejo como um mercado muito longevo em questão de remuneração. E não é só a venda em si. É a gente estar conversando com esse cliente, né, recorrentemente, anualmente. E as companhias... a ASUS agora lançou, em final de março, aí, o DG30, super inovador no mercado, com doenças relevantes, né? Talvez um dos produtos mais completos que o mercado tem. Eu arrisco a falar que talvez o mais completo do mercado mesmo. Então, aquele cliente que não tem toda essa cobertura, eu preciso estar falando com ele, mostrando que existe isso. Né? Então a remuneração vai acontecendo. É uma consequência de um bom trabalho que vocês fazem. Né? Isso. Porque a nossa preocupação hoje, né, atender o cliente, é que a gente consiga atender ele
da forma mais ampla possível. Que se for acontecer alguma coisa com ele, de fato ele tem aquela proteção. Né? Que nem esse troféu que tu falaste antes, né? É muito ruim pra gente como corretor não atender a expectativa do cliente quando acontece alguma coisa. Então, a gente precisa estar mostrando pro cliente essas situações. Perfeito. Né? Que podem... atender e Isso. ver como consequência Isso. essa remuneração, né? E pensando de fato, né? Não sei se teve essa mudança para você, sim, mas quando você começou a entender o programa de remuneração da ASO, assim, né? É muito diferente ou com o que você já tem visto no mercado, em termos até pensando em médio e longo prazo mesmo, tá? Pensando em longo prazo, sim. É diferente. Porque ele valoriza o corretor que cuida do cliente no longo prazo. Por toda a vida dele, Por né? toda a Até vida acontecer dele. o risco certo. Isso aí. Então, com certeza, a gente olha para isso, sim. Boa. Maravilha. Rafa, e você, cara? Vamos Sobre lá, cara. remuneração aí, como é que você vê isso hoje? Como é que funciona? E aí fazendo também um paralelo com a ASUS, né? Aproveitando o gancho da Simone, né? Eu comentei de manhã já sobre isso anteriormente aí, que o resultado hoje da minha corretora, ele é a consequência do que você vem desenvolvendo, né? Eu tenho um curto período de tempo nesta jornada de seguros, né? Eu me considero muito jovem aí, tô com 3 anos nessa operação esse ano. Mas, assim, pegando a base do modelo que eu estava anteriormente e o que eu ampliei dentro da estrutura da minha empresa hoje, eu tenho, sem sombra de dúvidas, que a médio e longo prazo é a consolidação do que eu buscava no mercado, né? Pensando como negócio e muito pensando em poder atender o cliente de uma forma muito mais ampla, muito mais eficiente, muito mais assertiva. Eu acho que isso uniu. E a ASUS, sem sombra de dúvida, mês a mês, ela nos desafia como qualquer outra empresa no mercado, né? Visando o comercial de qualidade, o comercial que entrega resultados, o comercial que entrega clientes, né? Que são rentáveis, que são potenciais. Então a gente, mês a mês, busca, né? Se desenvolver dentro de incentivos e também direcionar os melhores resultados assim que for possível. Boa. E você, Thiagão, como é que é pra você esse tema, cara? Sabe que eu tava lembrando agora do dado que tu falaste ali, né? São mais de 100 mil corretores Brasil cadastrados aí na SUSEP, e apenas 6 a 7 mil performam hoje, né? Se destacam no mercado, me corrija se eu... Eu chutaria uns 4 mil ali. Pô, então, No vida mesmo, né? vamos reduzir Individual mais, ali, né? então, né? Apertar Eu mais. acho que até menos, tá? Tô sendo até um pouco mais Vamos conservador aqui. espremer para uns 3 mil. Então, esse acho que é o número, uns 3 mil. Então, se pega assim, cara, de 100 mil, 3 mil performam, se destacam. De fato, é um trabalho muito difícil de ser feito, né? Dá vontade de desistir às vezes, dá, mas a gente sabe que tem um propósito maior. E não vamos ser hipócritas, né? A gente está falando aqui para corretores também, é um conteúdo que é para nós interno, mas olhar hoje, por exemplo, o meu caso, e acredito que da Simone e do Rafael também, que estavam na mesma estrutura que eu, cara, para mim, olhar para frente e ver uma remuneração, tinha que fazer conta. Eu tinha que entender como que ia ser o meu bônus, tinha que segurar algumas métricas, algumas questões para poder mensurar algo que eu não sabia se ia de fato chegar. Hoje na ASUS a gente sabe que vendeu, levou, né? Tipo, pô, finalizei meu objetivo mês, cara, eu tô recebendo minha comissão, tô recebendo minha angariação. Então eu consigo mensurar o meu mês, algo que eu não consegui fazer antes. Né? Então quando faz conta hoje, obviamente isso é muito mais fácil para nós que fazemos essa gestão interna de recebimento, né? Mas óbvio que isso é só consequência do trabalho, né? A gente tem que olhar para o cliente final, obviamente, mas também olhar para o nosso, né? Nosso corretor, nossa família. Tem que ser um ganha-ganha. Exato. Eu acho que é o que a ASUS proporcionou hoje para a gente. Eu gostaria de complementar até. Claro. Talvez não para o cliente final, mas para os corretores que estão escutando, né? A gente trabalha no mercado de seguros, além da produção, com a persistência, né? Que é o cliente em carteira, que era uma preocupação que se tinha muito forte antes, porque tu deixa de ganhar remuneração em função de persistência, mesmo daqui a pouco vendendo muito e tal. E na ASUS isso é tão leve que a persistência nem incomoda. Né? Porque ela, em vez de decrescer, ela cresce. Ela cresce. Passa de 100% em passa alguns de 100%, casos, inclusive, né? E no nosso caso já passou de 100%, então assim, e não é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque o trabalho é feito de uma forma tão leve. Exatamente. E tão, por isso que eu falo que é uma consequência. Perfeito. Né? Porque a gente realmente, a ASUS nos dá condição de realmente sentar com o cliente, né? E trazer, né, um cômodo, um produto excelente para ele. Cara, que legal. Vocês me falando isso, o Thiagão falou um negócio, me vem na cabeça a previsibilidade, né? Porque Sim. você não tem Total. tanta
uma regrinha, se isso acontecer, se isso... É mais ou menos isso, né, que você Total. falou. Aqui não, cara, você vendeu, é tua performance, você produziu, você merece, bateu, levou, ponto. Tanto é que a gente tinha até tabela, né, de bônus com porcentagens de persistência disso, daquilo. Então era um cálculo, o cara tinha que fazer uma manobra para poder entender quanto que seria um bônus lá na frente, né? Então aqui a gente tem isso antecipadamente, Sim. cara, a gente consegue prever, e a gente tem a estrutura da Reviso hoje, isso para nós também é bacana para investimentos, né? Tu consegue organizar certos investimentos para tu fazer no teu negócio, então Sim. é sensacional. Cara, que legal. Eu já ia ficar desesperado, porque eu sou um cara de humanas. Se vê uma planilha dessa aí, eu ia falar, meu Deus do céu, como é que vai pra entender isso, né? Mas faz parte, né? Cada Faz parte, né? não tem certo, não tem errado, é modelo. Acho que o legal, o que me chamou a atenção da resposta dos três é a previsibilidade, né? De Isso. você trabalhar, saber o quanto você... que depende de você, né? Sim. Da tua performance ali, se fizer, é seu, né? Boa. Vou dar uma girada no tema agora aqui sobre ferramentas, tá? A gente tava falando de inteligência artificial. Quero trazer um pouco agora para a mesa isso. E aí, Rafa, vou começar com você. A Asus tem oferecido, né? Na verdade, é até legal falar isso porque foi a primeira empresa no Brasil a desenvolver inteligência artificial para os corretores utilizarem. E é muito legal falar sobre isso, né? O contador inteligente, tem o Pergunte Aí, você tem a área logada, tem aplicativo, enfim, tem algumas ferramentas que a gente já desenvolveu. Quero saber de vocês. Destas, qual ou quais vocês usam? E que hoje, assim, é indispensável. Ou não, Rezende, uso de vez em quando, uso esporádico. Agora pode abrir o coração mesmo. Tem alguma que vocês usam e que já assim, é indispensável. Isso aqui eu preciso, pô. Tem corretor que eu conheço que só vende pelo aplicativo. O cara nunca abriu o notebook. Ele já entrou na área do aplicativo, mas eu sei que a grande maioria usa o computador. Eu sou esse cara também, eu gosto do notebook. Então tem um aplicativo ali também que se precisar tal. Mas eu queria saber de vocês. Dessas ferramentas que a gente tem de inteligência artificial. Tem algumas que vocês usam muito e que hoje ela é indispensável em qualquer venda que vocês façam? Então, uma coisa que eu percebi, né, e que foi extremamente positivo, eu Pergunte Aí, né, entre um deslocamento e outro no dia a dia, tu tá saindo de um cliente, indo para outro cliente, e tu sabe mais ou menos a condição daquele cliente de saúde, de profissão, né, muitas vezes tu mata uma dúvida no caminho, né? E quando tu senta na frente do cliente, tu já sabe o que tu pode e tu deve apresentar para ele. E o que tu provavelmente não entregaria para esse cliente, tu nem bota na mesa, né? Para não frustrar. Então, assim, o sistema do Pergunta Aí é algo que facilita muito essa tecnologia. O dashboard com toda a informação unificada de toda a tua carteira, inadimplência, persistência, ranking de premiações. Acho que ficou tudo num único, né? Num único canal, então tu consegue administrar a tua empresa, ver a tua empresa como um todo ali em questão de toques, né? Muito rápido, facilitou. Essa tecnologia é fantástica dentro da Asus, né? A gente é suspeito em falar porque tá aqui já há praticamente um ano e não tenho nada que apontar, né? De fator negativo. Então, Pergunte Aí é um que você usa bastante, esse qualquer nos visita, muito. qualquer reunião, e a aí. Dash que tá bem consolidada ali, né? Boa. Thiagão, e você, cara? O que você usa aí que hoje, cara, praticamente faz parte do dia a dia nas vendas? Pô, tá aí no celular, né? Acho que o aplicativo do corretor ali é dispensável, o cara fica viciado até. Eu uso o computador também, cara, cavalo de batalha que a gente chama, né? Mas é porque a gente é da mesma geração também, né? tipo, Isso ajuda, né? A geração X ali que fica, né? Tá no limbo, né? Que viu as duas fases, né? De não ter celular pra nada. Exato. E depois, né, veio tudo isso, né? O TikTok. Mas o aplicativo do corretor ali no celular é fantástico. É bom, né? Tu consegue fazer tudo, né? Cara, vender, cobrar, olhar a inadimplência, né? Muitas vezes tu não tá com computador. Então, a acessibilidade ali eu uso bastante. Uma coisa que eu sentia falta, e eu já ouvi internamente que vai rolar, é a questão do acompanhamento do sinistro no portal do corretor. Isso. Boa. Sabe aquele processo, subir a documentação lá, que, cara, é super simples, né? Quem já usou sabe que é bom. Só que falta aquela abinha lá, clicou ali, cara, recebeu a documentação, está em análise, está pendência de sindicância, então... Que nem aquele acompanhamento de site de e-commerce, né? Comprou, tá indo, não sei o que, né? Passo a passo, né? A gente tá exigente, né? Não, mas, cara, é animal isso, tem que ter mesmo, cara. Tem que ter. Aí esse acompanhamento também nos deixa mais tranquilos e não precisa estar mandando e-mail, né?
apesar da comunicação da ASUS ser muito boa, né? Por e-mail, tá sempre, semanalmente, ali nos casos de sinistro que eu tive, me comunicando e mantendo a par, mas né, dentro do portal ajudaria. Maravilhoso. Vai ficar na palma da mão ali, né? Isso. Pô, ajuda demais. Eu concordo, tá? Então, galera da ASUS aí, time de tecnologia, fica a dica aí. Mais um negócio, tá no radar mesmo, tá no forno, você pode sair. Mas é bom, vai ajudar demais. Mas é isso que é o legal da ASUS, porque eles nos escutam, Exatamente. né? E até porque essa pegada de ter corretores muito experientes, né? Que já conhecem mercado, que já conhecem outras companhias, eles escutam a gente. E a gente se sente, né? Assim, estão olhando pro nosso trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, né? Tu chama ali gerente comercial, tu chama ali no atendimento da ASUS mesmo. É muito rápido. É mais rápido que a gente está acostumado. Então, isso já é surpreendente. E pra você, ferramenta, assim, que... Eu sou um pouco conservadora, eu gosto do Note. Você gosta do Note também? Eu uso muito o Note. Eu acho o cotador fantástico da ASUS. Logo em seguida da declaração pessoal de saúde, eu normalmente já faço normalmente já coto com a declaração, mesmo que tu não vai para a página final ali, com a declaração pessoal de saúde, para entender já os agravos, se vai aceitar, não vai aceitar, já tem as profissões. Então, eu acho que isso é uma agilidade, é muito, muito bom. Contador excelente. E eu uso, sim, o celular quando eu não tô com o Note na mão. Aí quebra o galho danado. Isso, daí é uma alternativa excelente para mim, no caso. A fase do contador, assim, né? Quando a gente compara com o mercado, a ASUS, ela antecipou muita coisa, né? Isso. Coisa que você coloca o primeiro perfil lá, você já sabe mais ou menos aí o capital que vai, a cobertura... Se é fumante, já vai ter um agravo na hora e tal, né? Então, algumas etapas foram antecipadas, né? E a gente acaba não precisando mandar documentação do cliente referente à saúde dele, exames, enfim. Eu já sei o quanto que vai agravar ali, né? Ou se não vai aceitar. Então, a gente já tem um retorno rápido. Não fica criando muita expectativa, né? Isso é muito legal. Você sabe que... Eu vou voltar para você, Rafa. Esse negócio do aplicativo, quando eu entrei na ASUS, eu entrei em janeiro de 22. Aí, sei lá, 3 meses depois, teve a primeira reunião para falar de aplicativo. E aí me chamaram para reunião e tal. Eu falei, qual é o tema? Vamos falar do aplicativo da ASUS para corretor. Eu falei, imagina, gente, vai perder tempo com isso não. Já trabalhei em várias empresas aí que colocaram aplicativo, ninguém usa. Mas quem vai usar aplicativo de seguro de vida? Eu fui esse cara lá dentro, tá? Aí beleza, fizeram a reunião lá, fizemos e tal. Começou a desenvolver a primeira versão, olhei, queimei a língua, né? Falei, cara, isso vai ficar legal. E ele fica em constante evolução, né? Cada hora tem uma atualização lá e tal. E é o que eu falo, assim, tem coisas que são boas, tem coisas que a gente tá ali, tem coisa que perde, mas o aplicativo para corretor hoje, eu fico fuçando na turma aí, né? É o disparado, mais fácil de mexer, mais intuitivo. É simples, né? É simples. É muito a gente fácil. brinca, fala assim, uma criança de 6 anos consegue mexer porque ela já lê. Sim. E tão fácil que é mexer na funcionalidade dele ali, né? Isso. É muito legal. Sabe, André, que pegando um gancho aqui, eu acho que é extremamente fundamental, né? A gente, dentro da nossa estrutura, empresa, tá conectado e de uma forma positiva, nos auxiliando. Mas também o outro lado, o lado do cliente, também o acesso do cliente na plataforma digital da ASUS também é fantástico. Né? Ele proporciona muita informação para o cliente, né? Muitos acessos que muitas companhias blindam, né? Esse cliente tem acesso a alterar cartões, alterar pagamentos, fazer mudanças nas suas apólices de uma forma full-time, direta, né? Eu gostaria de comentar porque agora, na minha viagem da Grécia, né? Antes de nós sair de casa, um dia antes, falei para minha esposa, vamos sentar aqui na cama, vamos abrir o aplicativo aqui, vamos alterar os beneficiários, né? Vamos botar tua mãe, minha mãe aqui, vai que acontece alguma coisa, facilita toda a nossa vida, né? Então, assim, uma coisa que foi um bate e volta, graças a Deus, tudo certo. Tudo certo, né? Voltaram com saúde. Né? Mas durante aquele momento ali, a gente tinha alterado o beneficiário. Eu sou beneficiário dela, a minha beneficiária. Os dois iam estar no voo, né? Caramba, então, que legal isso, hein, uma meu? coisa, né, que né? rapidinho, assim, a gente resolveu. No aplicativo, né? Precisa mandar 5 minutos. Isso aí. Cara, então, que assim, legal. o lado do cliente também é muito positivo. Eu acho que isso é importante. Perfeito. Bem lembrado, né? Que dá pra mudar beneficiário no aplicativo, né? O cliente, Não, e se o cliente não quiser fazer e quer pedir pro corretor fazer, a gente consegue fazer na hora para ele também, através do atendimento super rápido também. Verdade. Porque tem clientes que não querem resolver. Ele vai ligar e vai dizer, tem como fazer isso? Faz Me aí. ajuda aí, resolve. Manda um pra mim. WhatsApp pro corretor, a gente faz. Alteração de Na cartão, né? Cara, É muito 5 fácil. minutos. O cliente tem confiança, manda os dados ali, né? A gente tem o maior cuidado, obviamente, com isso, mas o cliente não quer trocar no aplicativo, por mais que tenha acesso, né? Manda ali, cara, faz a alteração, né? Facilita demais, Muito, né? muito. Nossa, cara, eu fico pensando assim, o primeiro feedback que eu tive de um corretor é sobre a questão da cobrança, né? Que lá em 2 cliques você manda, né? No WhatsApp já com link pra cobrar e tal.
o cara fez isso, eu lembro até hoje, assim, foi em 2022 ou começo de 23. Ele mandou pro cliente que estava atrasado, ou era Pix ou era boleto, não lembro a forma de pagamento, mas estava lá atrasado acho que 2, 3 dias. Aí ele mandou para ele um textinho lá, tal, já com o link pra ele pagar. O cliente ficou tão feliz, porque ele esqueceu, não é que ele não queria pagar, ele esqueceu mesmo, né? Cliente, normal, acontece, normal. Aí o cliente ficou tão feliz de ele ter lembrado, que ele falou, cara, adorei e tal. Ele falou, não, é porque o aplicativo da ASUS aqui e tal. Nessa, o cliente recomendou 4 nomes para ele. Por causa dele ter lembrado dele pagar a parcela. Bendita. Olha só, que doideira, cara. A cobrança gerou 4 nomes. Eu falei, cara, aí você começa a ver, né, o poder da tecnologia quando você usa a teu favor, né? É um negócio tão simples que. É que não tem mais como voltar. Não tem mais, Não né? tem mais Depois como que vê, não voltar. dá pra dizer, né? Assim, Não, dá. e agora só vai, né? E o mercado tá indo pra esse lado. Exato. Não tem o que fazer. E é bom porque a gente vai puxando, né? Tem coisa que a gente vai vendo também no mercado, os concorrentes aí, que, ó, peraí, vamos ficar pra trás, hein? Temos que, tem que se mexer aqui também. Boa. Agora, falando de um tema que, poxa, talvez seja o mais importante de todos, né? Que é benefício, né? Sinistro e tudo mais. E é bacana porque a gente, pô, vocês falaram agora, a gente tive o prazer de conhecer vocês pessoalmente lá na Grécia, né? Estávamos lá no evento de reconhecimento. Só que da turma toda que tava lá, tinha um pouco mais de 30 que já tinham pago o benefício na ASUS, né? Então, pô, é um número relevante, né? Mais de corretor devia ter uns 70 lá, com os cônjuges e tudo mais, gente que levou mãe, levou filho e tal. Mas dessa turma toda tinha um pouco mais de 30 que pagaram benefícios. É um momento muito sensível, né? Quando a gente tem uma situação dessa, mas ao mesmo tempo é um momento que vai mostrar muito o trabalho de cada um de vocês. E adoraria ouvir. E aí, Thiago, vou começar com você agora. Por ser um momento tão sensível, tão importante, o que você espera de uma empresa de seguros num momento como este? E se você puder compartilhar também alguma experiência que os 3 aqui já tiveram, né? Sinistro, acho que é legal. Se cada um puder compartilhar, vai ser muito bom. Até para as pessoas entenderem o que a ASUS tem feito, né? Nesse momento delicado. Então, assim, cara, o que você espera primeiro de uma empresa de seguros nesse momento de sinistro? E se você puder compartilhar com a gente algum da ASUS, seria muito legal. Boa. Bom, primeiro que a gente tem hoje um portfólio de produtos muito bons, né? Hoje o principal sinistro pago no mercado de seguros é câncer, né? Depois infarto, AVC. Então, se a gente olhar hoje para o aspecto do sinistro mais pago, nós temos, talvez, dentro da ASUS, a melhor cobertura do mercado, que é a DG30, que ficou sensacional, né? E eu tive uma experiência agora, recentemente também, e isso reforça ainda mais que a gente está no caminho certo, né? Que é trabalhar com o mercado de seguros, com mais seguradoras, que foi uma transição de um cliente que era cliente MetLife, uma cliente que já vinha sendo cliente Prudential há muitos anos, a gente fez uma mudança para MetLife lá, levando melhorias na pólice na época, e o ano passado, em setembro, fizemos a mudança para ASUS, né? Os capitais segurados, melhorias, enfim, bem significativas, o cliente ficou muito feliz, e partindo do pressuposto que sempre confia na gente, né? Então a gente fez a mudança e tal, e 3 meses depois, fechou quase 3 meses dessa mudança, que a gente teve um diagnóstico de um câncer, um tumor cerebral benigno. Que nem um câncer, né? Chega a ser um tumor ali que... Um CA benigno, né? Não, é um câncer, mas é benigno, né? Não entra no grau maligno. E quando ela me informou que tinha acontecido, a primeira coisa foi lembrar que se eu vi esse nome lá, Aí, cara, beleza, falei com ela e tal, fui diretamente no sistema e confirmei que de fato tá, né, no câncer leve, da ASUS, cobertura para o câncer cerebral benigno. Pá, me deu um alívio, André. Nossa. Cara, um alívio assim, cara. E aí retornei para ela, porque, enfim, né, eu falei, vou ver como é que tá a companhia e tal, com a questão toda. Deixei ela calma no telefone e aí confirmei que de fato estava coberto. Retornei para ela no final do dia. E aí ela ficou, obviamente, né, mais tranquila, porque ela se ausentou uns 3 meses ali. Inclusive, ela mora lá em Passo Fundo, teve que vir fazer tratamento aqui em Porto Alegre. Então ela vinha fazer sessões de rádio e químio aqui, porque é bem específica, né? É um tumor dentro do ouvido que ela teve. Cara, um negócio bem, assim, ó, bem raro mesmo. E para mim, como corretor, foi uma experiência fantástica, né? Porque entender que a gente está no caminho certo de fazer essas mudanças, olhar para o mercado e entregar um capital segurado que, mesmo se fosse lá atrás, na outra companhia, na primeira, ela não teria indenização, né? Então, a gente pagou ela, deu quase R$200 mil aí, e deu para ela se organizar bem, né? Esses 3 meses, a gente sabe que o padrão de vida do cliente é alto. Sim. E para nós, como corretora, como reviso, também foi uma experiência fantástica, no sentido de poder
entregar esse capital segurado e de fato pagar. Antes disso, eu já tive pagamento de sinistro de DH e UTI para um cliente também, que foi super rápido. Deu 18 dias ali entre documentação, prontuários, que é um pouquinho demorado, parte hospitalar, mas no momento da documentação na ASUS, deu ali 4 dias. 4 dias, com a documentação completa. Pagamos lá um capital segurado bem legal pro cliente. Baita cobertura, né? DH, cara, baita cobertura. 3 mil, né? Deu uns quase 30 mil reais ali, porque ele ficou vários dias internados, entre quarto e UTI. E aí depois, essa experiência com o pagamento aí dessa cobertura que, se não me falha a memória, é específica da ASUS, né? Que é o tumor cerebral benigno, que hoje está na DG30 como pagamento integral, majorado, majorado, né? Ele continua sendo leve, mas no DG30 paga 100% paga do capital. 100%, exatamente. Foi na mudança que ocorreu depois, né? Mas enfim. Mas que bom que você levou, né? Porque se você tivesse deixado lá, não teria recebido, né? Não porque lá só paga no estágio grave, né? Exato. Na empresa, né? Só foi no time, né, cara? No time, cara. 3 meses. Então, assim, feliz por poder assistir bem a minha cliente. Legal. Baita case. Muito bom. E você, o que você espera nesse momento das empresas e se puder compartilhar uma experiência com a gente da ASUS? Olha, eu vou repetir até, eu sou muito conservadora, então para mim é o seguinte, quando eu iniciei a trabalhar com a ASUS, eu estava muito surpresa com toda essa agilidade, com toda essa tecnologia, com tudo que ela prometia. Só que até eu pagar um sinistro, confesso que eu tinha medo. Né? Porque, o mercado todo... falando e Será tal. Que vai pagar? Será que vai pagar? Isso, exato, né? É muito fácil na hora de vender, eu quero ver na hora de pagar, né? É o que o mercado fala. É uma dúvida legítima, né? Vamos conversar assim. É uma dúvida que você fica ali para ver se vai. Isso. E felizmente a experiência foi fantástica. A ASUS, além de nos dar esse retorno muito rápido, não preciso ficar enviando e-mail, esperando retorno, não. A gente consegue um retorno muito rápido para poder dar um retorno para o cliente também. Então, o pagamento também aconteceu muito rápido, né, dos sinistros que a gente teve. Então, a experiência foi fantástica, né? Depois do depoimento do Thiago, é difícil falar, porque é esse o sentimento que a gente tem, sabe? Então, até falando assim, como a ASA é uma empresa muito jovem no mercado de seguros, ok, ela é uma empresa muito jovem, mas ela se cercou de uma resseguradora mundial, né, um dos maiores do mundo, que já ressegura várias companhias mundiais. Então ela tem por trás aí a Excelsior, que tem mais de 80 anos de mercado. Então, assim, ela é uma jovem, mas jovem no sentido de ter essa questão da tecnologia, da experiência, da vontade, né, da inovação. Né, porque ela não é tão jovem assim no que ela está oferecendo, né? Ela tem bastante embasamento. Né? A gente fala, né? A gente adora falar que a ASUS é jovem, mas não dá para chegar com o pé na porta. Por isso a parceria com o Excelsior, 80 anos de história no Brasil, né? Suizê, com mais de 160 anos de mercado, que ressegura as principais, né, de vida, né? Ela tem uma expertise gigantesca no seguro de vida. Então, esse match, esse equilíbrio, ele é importante, né? Porque as pessoas acabam vendo o ASUS e não tá vendo o que tem do lado ali, né? E eu quis reforçar isso por causa disso, pro corretor não ter medo. Perfeito. Né? Mas a gente realmente fica tranquilo no momento que tu... Na hora que paga mesmo. No que tu paga mesmo, funciona, né? Funciona. E é isso que a gente quer. Exato. Né? É resolver. Isso é muito satisfatório. Tá vendendo aquela promessa, né? Aconteceu. Isso. Exato. É isso. Maravilha. Isso aí. E você, Rafa, o que espera aí das empresas de seguro nesse momento tão delicado e o que tiver um case aí para contar pra gente também, seria muito legal. De fato, né, André, é a consolidação, o propósito do que tu levou para o cliente há um período atrás. Eu tive uma experiência bem positiva com a ASUS, de um cliente meu que já era um cliente de 1 ano e meio, um amigo pessoal, e que na minha transição, né, primeiro que eu vendo para as pessoas o que eu compro, o que eu tenho para mim e para minha família. E fui apresentar para ele, né, essa nova empresa, esse novo modelo de negócio, os novos produtos que estavam por trás desse novo planejamento que eu estava levando para ele. E ele escutou, né? Botou na mesa e falou, cara, não importa valores de quanto eu pago, quanto eu não pago, se tu fala para mim que tá fazendo sentido, né? E de fato fazia muito sentido fazer uma revisão no negócio dele. Ele ampliou capitais segurados, né? Em base em morte, em doenças, em validez. E manteve o mesmo aporte financeiro que ele tinha no planejamento anterior. E uma premissa do trabalho que eu desenvolvo é que quando eu vou apresentar algo para o cliente antes de um período de validação de carência, eu mantenho a pólice atual do cliente no sistema, né?
mantendo a vigência das carências que ele tem na companhia anterior. E levei para ele esse planejamento, a gente startou ali, implementou, no mesmo dia estava aprovado o planejamento dele. E 63 dias após a nova implementação da nova pólice de cobertura dele, ele foi diagnosticado de uma doença grave, teve um infarto. E foi interessante, né? Porque aí veio toda aquela história que a Simone comentou. Poxa, né? Eu comprei já esse produto para mim, mas eu não paguei nada ainda nela, né? Vai ser a primeira experiência, né? A forma de eu validar isso, né? Para o meu cliente, aquela expectativa que gera em você, né? Porque é um compromisso teu. O cliente não quer saber da companhia naquele momento, ele te liga, ele quer saber se está tudo certo. E, ao mesmo tempo, tinha a segurança da outra companhia que estava por trás também, né? Falei, cara, é impossível, né? Não vai dar certo o meu trabalho, vai dar certo porque em algum lugar vai pagar. E, felizmente, né, esse processo, ele foi muito ágil. Ele recebeu o seguro de doença grave nas duas companhias, né? Na primeira companhia, esse pagamento se deu em 15 dias corridos. E na Asus, em 25 dias corridos. Mas a gente tem que ressaltar, né, que esse trabalho que a gente fez, em questão de 60 dias, levou para a mesa do cliente mais de R$500 mil. Então, fez todo sentido, né? Foi bacana. Não, legal. E é bom, é importante você falar dos prazos, né? E provavelmente ainda 25 dias, tá dentro do prazo da SUSEP, mas provavelmente vigência curta, tem uma série de coisas aí que acabam nos envolvendo, né? Uma série de... que é normal do mercado, inclusive. O período de pagamento eu dou depois que apresentei toda a documentação. Né? Então, assim, ambos os pagamentos foram ágeis. Foram muito rápido. Uma vez que há 60 dias um cliente numa companhia, esse cliente infarta, abre um precedente, uma dúvida enorme. Pô, esse cara, de fato, ele era saudável, esse cara... Aconteceu, cara. Aconteceu. Era um cara 100%. E que bom que as duas pagaram, né? As duas pagaram, isso foi fantástico. Um parceiraço meu, né? E no momento que ele recebeu o primeiro seguro, deu 10 dias, recebeu outro seguro, ele falou, cara, faz o seguro da minha esposa. Eu falei, mas eu preciso falar com ela. Não precisa falar nada com ela. Pode fazer o seguro que você quiser pra ela. O que tem de melhor aí, apresenta pra ela, pega os dados dela. E o seguro dela foi por telefone, né? Ela assinou digital, ela me conhece, enfim, mas... A recomendação... Uma experiência dessa... Foi, né? Cara, é um momento que a recomendação vem muito forte, né? E aí, assim, do grupo de amigos, né? Do meu mercado X, dos clientes mais próximos, assim, ele foi um dos primeiros que eu fiz uma revisão e apresentei para ele um novo planejamento e levei algo melhor. E aquilo ali abriu um leque, né? Para os outros amigos nossos em comum. Falou, cara, o Rafael tá falando, faz sentido, né? Ele tá aí, provou, pagou. Então foi uma validação muito boa, né? E, consequentemente, isso também nos gera uma confiança maior, né? Nos produtos e na empresa que a gente está representando. Acho que isso foi um fator muito bacana. E validou a experiência para mim, como corretor, de uma forma extremamente positiva. E para o cliente final. Ficam mais confiantes, né? Pra oferecer. É muito legal de ouvir isso dos colegas, assim, também, bom, sabe? né? A gente sabe que tá... Fortalece, né? Muita confiança. Né? O pessoal que tá vindo a gente ainda que não pagou sinistro, né? Talvez ainda gera essa, né? Essa dúvida que a gente tem, cara. É sensacional. Então, cara, paga, é ágil, a gente tem suporte, a gente tem, sabe, trabalho muito bacana. Muito bom. Eu vou aproveitar essa fala de vocês agora aqui, e o exemplo até que o Rafa trouxe, a gente uma parte final aqui do bate-papo, ficaria horas aqui, tá? Eu fico cheio de curiosidade para saber como é que vocês estão no mercado e olhando asas, assim, mas qual é o recado que vocês dariam para um corretor, uma corretora que está ouvindo a gente agora? Quais são os riscos dele continuar vendendo uma única empresa? E como é que vocês enxergam o corretor no futuro? Qual é o risco de ficar numa única? E quando eu falo de uma única, eu falo a mesma coisa para a ASUS, tá? Porque tem corretor que chega para mim e fala assim, ó, Rezende, eu adorei a ASUS, cara. Adorei tudo, falou, não sei o que, só tô vendendo ASUS. Eu falo, não faça isso. Eu sou o primeiro a falar, tá? Falo, ó, tem a ASUS no seu portfolio, eu acredito muito nas parcerias. Você tem 2, 3, 4 ali, sim. Claro que 1, 2, você vai ser muito mais parceiro. Isso eu acredito e é saudável, na minha visão. Mas fala, só vou vender ASUS. Não faz isso, porque vai ter casos aqui que a gente não vai conseguir atender. Você pega uma pessoa ali com justamente 70 anos de idade. Já era, perdemos. 66, já perdemos, né?
eu vou fazer uma sucessão empresarial, que a gente não tem ainda. Vai ter lá. Então não dá para ficar só como, tá? Então a mesma pergunta serve para ASUS, tá? Mas eu quero ouvir de vocês, assim, qual é o risco? E eu sei porque tem ainda bastante profissional que está nesse momento e às vezes precisa de um conselho de quem já passou por isso, de quem está fazendo um trabalho incrível. E qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está numa única marca? E como é que vocês enxergam o corretor no futuro? Cara, eu me sinto bem confortável em falar sobre isso, porque a transição minha, né, me validou no produto que eu trabalho hoje. E eu não vejo risco nenhum. Não vejo risco nenhum porque a minha corretora, ela tá amparada de vários parceiros e esses parceiros possuem um compromisso legal comigo, com a minha companhia, com os meus clientes. E por trás dessas seguradoras existem grandes agentes resseguradores que dão um lastro enorme, entendeu? Para a tua operação ser ainda mais validada. Então, eu não vejo risco nenhum. Eu acho que o consultor que está hoje no mercado, se ele pensar a longo prazo, é inevitável essa mudança. Eu não vejo de outra forma, eu vejo que é extremamente fundamental, pensando no teu negócio como uma vida longa e pensando no cliente, que é o principal propósito hoje do meu negócio, né? O que você falou é interessante, a validação de uma única bandeira, de um único parceiro, isso não existe mais no meu modelo de negócio, né? Quando eu tomei a decisão de incorporar na minha corretora outros agentes, outros parceiros, foi muito pensando em entregar o melhor para o cliente. A consequência da venda vai ser outra coisa, a questão do compromisso com o cliente é a primeira etapa do meu obstáculo e da solução que eu quero entregar para o cliente. Então, assim, eu não vejo risco nenhum, apoio esse movimento, acho que ele nos traz uma segurança enorme e, ao mesmo tempo, ele força o mercado também a acelerar. Acredito que outras companhias, eles vão precisar, num curto período de tempo, fazer muitas mudanças, né? Porque, consequentemente, se as companhias não mudarem, esses corretores, eles vão acabar perdendo espaço no mercado, porque se eu não levar um produto de qualidade para o meu cliente final, outro corretor vai abordar ele. E no momento que acontecer isso, eu perdi todo o elo de confiança, relacionamento, experiência que eu já tinha entregado. Então, assim, é inevitável, né? Buscar o melhor hoje é o principal compromisso que eu tenho com o cliente. Boa. Tiagão. Eu acho que se o consultor, o corretor, ele seguir assim, nesse modelo monomarca, ele vai acabar pegando o cliente ali na frente. Se ele não abrir a mente para o mercado, ele corre um grande risco de alguém apresentar um produto melhor, né? E olhando em cima do que o Rafa falou, acho que nós todos aqui na mesa temos esse movimento de ter uma corretora estruturada, né? Com várias parceiras, justamente para a gente levar para o cliente aquilo que tem de melhor no mercado. Porque uma coisa nós entendemos lá na Reviso, a gente levava o cliente para uma seguradora. É isso que a gente fazia, né? Agora a gente leva o que tem de melhor no mercado para o cliente, né? Não necessariamente somente a ASUS, mas a gente atende muitos médicos, né? Então, o médico é um cliente que ele precisa, talvez, de 2, 3 seguradoras. Então, a gente faz um blend, né, com outras seguradoras, monta ali em cima da necessidade dele aquilo que tem no mercado. Então, isso se torna mais consultivo. E eu acho que esse é o movimento do mercado de seguros, né? A dinamicidade hoje do mercado, as companhias olhando para essas oportunidades também, né? E lançamento de novos produtos faz com que nós, como consultores, que hoje de fato somos consultores, a gente entendo o mercado, a gente se torna muito mais qualificado. Atender o nosso cliente é ficar atento a tudo isso e levar para o cliente aquilo que tem de melhor naquele momento. Perfeito. E você, Sim? Eu tenho convicção que a gente só é especialista quando a gente entende de tudo. E quando eu digo de tudo, né, dentro do nosso trabalho, sim, óbvio, né? Como é que tu vai ser especialista com uma marca só? Né? Os médicos não receitam um único laboratório também. Exato. Né? Então, hoje eu tenho tranquilidade, porque quando a gente atende lá na Ledur Seguros o nosso cliente, a gente procura entender o melhor possível cenário do cliente e traz para ele uma solução, né, normalmente com mais que uma companhia, enfim, de acordo com a necessidade dele, da condição de saúde dele, que dificilmente a concorrência vai conseguir trazer algo melhor, porque a gente já estudou tudo. A gente já estudou os produtos que tem no mercado e a gente já levou para ele esse estudo,
né? Entendendo hoje, porque como nossa intenção sempre é pagar o sinistro, eu vou conseguir atender a maior parte dos riscos dele, com mais que uma companhia. É impossível tu atender. Uma companhia só não tem todos os riscos ali Não é dentro. bom em tudo, né? Não tem como. Então, isso, assim, essa tranquilidade a gente tem, né? De longevidade também por causa disso, né? E quem tá engessado numa marca só, as marcas são excelentes, tá? Não desmerecendo isso. Só que é mais difícil de tu conseguires trabalhar dentro do mercado, da exigência que as marcas fazem também para te conseguir te manter num patamar é muito difícil. Então eu penso que esse é um caminho que a maioria, com o passar do tempo, a maioria dos corretores vai acabar seguindo, mas a gente se sente bem satisfeito também de estar inovando e estar sendo assim os pioneiros da nossa região em relação a isso. Isso nos exige bastante também em relação a estudo, investimento, mas está sendo muito É satisfatório. recompensador. Né? Muito Perfeito. recompensador, é. Não, isso é muito legal ouvir isso e parabéns para vocês três, assim, por ter a cabeça aberta, né? Para Sim. isso, para entender o mercado. Eu já escutei também que, assim, se os corretores estudassem como um médico estuda, como é que seria, né? Você falou que precisa estudar, precisa Precisa dedicar, né? muito. Precisa ter condição geral, precisa entender produto e tal. E por isso que eu falo, são poucos que fazem isso. Eu falo porque a gente roda Brasil aí, dou aula na escola e a gente tem todos os perfis, né? Sim. E a galera que tá dedicada mesmo, assim, que quer pagar o preço, são poucos que querem fazer. sim. Então, parabéns. Eu fico muito feliz de ouvir tudo isso que vocês Bacana, estão compartilhando, bacana, show. porque é diferente, tá? Eu não tô falando que vocês estão aqui, não. Se estivesse no bastidor, eu ia falar a mesma coisa pra vocês e eu fico admirado. E que vocês continuem e que vocês possam inspirar outros profissionais a terem isso também, né? De abrir a empresa para o cliente, assim, né? Deixa eu ver o que tem de bom para o cliente, deixa eu entender aqui. Sou especialista em seguro de vida, vou ver o que é melhor para você neste momento. E, cara, acho que isso vai cada vez mais ganhar o nosso mercado. Então, muito legal ouvir tudo isso. E para vocês que ficaram com a gente aqui, ó, 3 histórias incríveis, o pessoal trazendo aqui as suas percepções, mercado, vida pessoal também, enfim, tudo misturado, tudo junto. E tenho certeza, se você tiver com alguma dúvida, eu quero conhecer um pouco mais a ASUS, quero conversar, chama a gente, vai ser um prazer poder te apresentar o modelo de negócio e ajudar vocês a protegerem mais famílias brasileiras, tá bom? A gente se vê no próximo Segura Esse Pod. Forte abraço, valeu!